A partir de agora, você é nossa convidada a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. Nós estamos gravando aqui no dia 24 de maio, onde a Esplanada dos Ministérios foi palco de uma manifestação que acabou tendo um cunho violento muito grande e que acabou também por levar o presidente da Câmara a solicitar ao presidente Michel Temer providências. Senador Capiberibe, o senhor inclusive teve na manifestação, não é isso? E como é que o senhor analisa esse momento político que a gente vive? Qual o papel, na sua opinião, que o Congresso, mais especificamente o Senado Federal, deve desempenhar para que a democracia continue preservada, não é? Veja, isso é consequência da má condução política do próprio Congresso Nacional. Isso é consequência da brincadeira que foi feita com a democracia. Lá de trás, na hora em que se caça o mandato de uma presidente da República sem acusação comprovada, sem crime de responsabilidade, você atinge a democracia. E quando atinge a democracia, os ânimos se acirram. Né? E nós tivemos exatamente isso. Né? E eu vim alertando, e várias vezes estive aqui fazendo entrevista, dizendo que a opção pelo confronto não era a opção para sairmos da crise. Né? Alertei várias vezes que o Congresso e o Senado, principalmente, porque aqui dentro estão homens com muita experiência, ex-governadores, ex-ministros, ex-presidente da República, e que teriam a obrigação de dar uma condução para resolver a crise. Fizeram a opção pelo confronto e aí nós estamos num momento tenso, num momento de acirramento das posições políticas. E essa manifestação belíssima, eu fiquei emocionado, não é, em ver mais de 100 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. Era muita gente. Começou absolutamente pacífica, tranquila. Né? Nós saímos daqui caminhando em torno de 60, 70 parlamentares, entre deputados e senadores. Nos juntamos à manifestação, subimos no carro-som e lá de cima a gente começou a observar um grupo de homens encapuçados chegando próximo do carro-som. Né? E aí, daqui a pouco, eles já estavam provocando a polícia. A polícia que nós esperávamos que agisse cercando, isolando esse grupo, passou a jogar gás de pimenta nos vândalos. E aí, bomba de efeito moral e não acertava os vândalos, porque eles estavam todos encapuçados, eles sabiam se defender, mas acertaram os manifestantes, inclusive eu, vários senadores, senadoras, deputadas. A minha mulher também teve um problema gravíssimo, porque ela é asmática e sofre edema de glote, e aspirou gás de pimenta e teve um bloqueamento da respiração. Não é? E nós tivemos que sair de emergência, né? Procurar sair dali o mais rapidamente possível. É uma situação muito difícil, não é? Que não poderia ter acontecido, porque está fácil, não é? Basta a polícia isolar esses vândalos, os chamados black bloc, os encapuçados, e nada de violência teria acontecido. Uma vez a polícia distribuindo bomba e gás lacrimogêneo e spray de pimenta para todo lado, evidentemente que isso acirrou os ânimos. Como é que o senhor vê o papel do Senado Federal no momento desse? Esse tensionamento, nós estamos vendo aqui, acompanhando uma reflexão, um debate sobre o que está acontecendo, a gente sente a tensão no plenário. Essa polarização está aqui dentro também? Sim. Essa casa precisa agir como, na sua opinião? Qual é o movimento que tem que ser feito pelo Senado no momento que vivemos? Veja, nós temos um problema que a sociedade brasileira inteira sabe. Nós temos um presidente da República investigado, acusado de formação de quadrilha, de obstrução de justiça, de corrupção ativa, enfim. Um presidente da República, não é, com essas acusações e com delações que o envolve diretamente, teve os seus assessores mais próximos, não é? Foram demitidos, alguns foram parar na cadeia, como é o caso do Felipe Pérez, saiu da presidência do Palácio do Planalto para a cadeia, não é? Jardel Vieira Lima e vários outros, né? Agora o
o deputado Rodrigo Lores, não é, que foi apanhado carregando uma mala com R$500 mil e quando devolve a mala, devolve com menos 35 mil. Não é? Um presidente da República fragilizado que baixa um decreto colocando o Exército na rua. Isso é uma demonstração de que esse governo não governa mais. Não é? Então, o Congresso e o Senado têm a obrigação de identificar esse problema e encaminhar a solução. Agora, o que não pode ser, e que me parece inaceitável, é que a solução que está nos bastidores é de uma eleição indireta, veja. Mas isso não é o constitucional? Sim, mas nada impede do Congresso também votar uma PEC, apoiar uma PEC de eleições diretas, ou então aguardar a decisão do TSE. A decisão do TSE, pelo Código Eleitoral, quando caça o registro dos candidatos, quando caça a chapa, é como se aquela eleição não tivesse existido. Não há vacância do cargo, porque o cargo nunca foi preenchido, entendeu? Entendi. Então, isso caso... é pacificado? Essa não. É sujeito a outra interpretação? Não, tem uma DIN, inclusive, que deve entrar na pauta do STF em breve, cujo relator é o ministro Barroso, inclusive com um relatório parecer favorável de que a eleição seja direta, não é? No caso de cassação do registro, a eleição deve ser direta. Esse é o caminho mais curto. O outro caminho é a renúncia do presidente. Eu acho que o presidente, em vez de baixar um decreto colocando as Forças Armadas, e aqui eu queria só informar que o pedido do presidente da Câmara era para que a presidência da República colocasse a Força Nacional e não o Exército. A decisão de colocar o Exército foi do presidente Temer, uma demonstração de fragilidade, né? E isso nós não podemos aceitar, né? É como se o Exército fosse garantir a permanência do presidente, não é? Um presidente que todos sabem que está fragilizado e claudicante, né? Inclusive perdendo a sua base parlamentar. Então, nos bastidores aqui, não é? do Senado e da Câmara, o que se fala é numa eleição indireta, numa solução de cúpula, num acordo de elite, como sempre aconteceu no país, não é? E eu admito que isso não seja a solução. Eu diria que, da mesma maneira que eu trabalhei para que não se ferisse, nem se brincasse com a democracia no ano passado, hoje eu advogo que não é a solução, porque nós, no Congresso Nacional, a gente sente isso, não é? Que nós carecemos de confiança da sociedade. O Congresso Nacional, mais de 100 parlamentares, deve chegar a 200 parlamentares investigados, não é? Então, um Congresso como esse dificilmente teria credibilidade e legitimidade para eleger um presidente e um vice-presidente da República. Convenhamos, né? Eu tenho convicção. E se o Congresso insistir na tese da eleição indireta, vai parecer uma provocação e nós vamos acirrar ainda mais os ânimos. Portanto, eu não vejo outra alternativa que dar voz ao povo, né? Chamar uma eleição, o povo se manifestar, porque qualquer que seja a decisão popular, é infinitamente melhor do que nenhuma decisão, que é o caso do que o Congresso está envolvido, né? O Congresso não... As decisões tomadas foram equivocadas. Erramos a primeira vez, não dá para errar a segunda vez. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. São milhares de empresas falidas. Não é? Uma crise de credibilidade generalizada, uma crise ética. Então é hora do povo escolher alguém. E aí quem vai se eleger? Isso é a responsabilidade da sociedade. Ninguém pode, a priori, dizer vai se eleger A, B ou C. Não, porque esse é um processo novo, inteiramente novo. Seria uma eleição onde se debateria, se discutiria uma proposta de transição até a eleição de 2018. Então seria algo novo no país e cuja responsabilidade seria do cidadão e da cidadã. Eles seriam os responsáveis para dar resposta à crise. Senador, para fechar a nossa entrevista, a Casa tem uma expectativa que o Congresso faça uma reforma política, que continue aprimorando o processo de eleição no Brasil. Seria possível ter esse processo de representatividade mais elaborado, mais aprimorado antes de uma próxima eleição? Porque isso seria um ingrediente importante nessa caminhada do país? Olha,
É o caminho. Né? Esse é um caminho muito interessante e que pode nos levar à saída da crise. A reforma política ela é decisiva. Agora, tem que ser uma reforma política que elimine os gastos de campanha. Mas esse movimento já vem sendo feito com relação à eleição, né? Só que, veja... Tiramos a participação da pessoa jurídica, né? Já tirou, esse não pode voltar mais, não volta. A contribuição vai ser de pessoa física ou de um fundo partidário. O fundo partidário já existe, só que ele seria insuficiente para financiar uma campanha. Né? Mas eu acho que com o fundo partidário, se a gente reduzir os custos definitivamente, você tem que proibir a contratação de mão de obra, né? Porque isso aí nada mais é que compra de voto. O candidato chega há 2 meses da eleição, aí ele contrata 10 mil pessoas. Na verdade, as pessoas não vão trabalhar, vão sacudir bandeira na esquina da rua, mas o compromisso é de votar naquele candidato. Isso aí tem que acabar os cartazes, o candidato hoje, com as redes sociais. Mas já foi bem mais enxuta a eleição desse ano, não, mas tem que ser mais enxuta ainda. Nesse ponto, o Congresso tem tempo hábil para ajudar? Se houver essa transição que o senhor está falando a partir da eleição direta? Já existe aqui uma tendência a enxugar custos, não é? Por causa das redes sociais. Você não precisa mais fazer aqueles painéis para colocar na esquina da praça. É muito melhor fazer um meme, um card, para colocar nas redes sociais. Tem muito mais efeito do que aquele na beira da rua, é muito mais visto. E o custo é muito diferente. Né? E o custo é reduzidíssimo. Então, nós temos meios de eliminar o caixa 2, inclusive. Na hora que você proíbe tudo, você diminui muito a possibilidade de caixa 2. E dá mais relevância às ideias. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado usando o 0800 61 2211, ligação gratuita. Há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas com endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.